Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jéssica. Minha xará. Bom dia para quem entrou depois aí. Letícia, acho que a Ellen também. Bom dia, galera. Pessoal, vamos lá então. Pra gente ficar aqui. Vamos lá então, para a gente não enrolar mais. Desculpem aí mais uma vez o atraso. Minha internet não, meu computador, na hora que eu fui mandar o link do Zoom aqui, deu um pico de energia e meu computador, para variar, é viciado, né, gente? E aí vocês já viram, né? Aí deu pique e voltou na mesma hora, mas meu notebook desligou. Mas estamos aqui. Galera, hoje, então, bom dia para quem entrou depois, acho que foi o Eduardo aí. Hoje eu vou continuar falando lá sobre os domínios, como eu estava falando. Estão batendo um negócio no liquidificador aqui, tá mó barulheira, mas vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, então, para a gente dar prosseguir aqui no nosso conteúdo. Galera, então, o que eu falei com vocês ontem? Vamos só relembrar o que eu falei com vocês ontem. Ontem eu estava falando com vocês sobre os seres microscópicos. E aí, até um certo momento da história, não se descobriu, não tinha sido descoberto, por exemplo, as bactérias. E aí, a partir do momento que se produz, que se cria o microscópio, é possível lá ver seres menores que os protozoários. Então, se descobre lá as bactérias. Falei disso aqui com vocês ontem. Falei também que as bactérias, a princípio, elas foram associadas a doenças, somente a doenças. E aí falei toda aquela questão lá que os médicos legistas, eles faziam ali as autópsias dos corpos, e aí daqui a pouco já estava ali fazendo ali cirurgia, e tinha muita infecção na época. Então, a descoberta ali das bactérias, elas foram associadas logo aí a infecções, porque basicamente era isso que se conhecia na época. E a gente viu ontem também que a gente pode classificar os seres vivos em 3 domínios. Domínio é o maior de todos, inclusive tinha uma imagem aqui, não sei o que foi feita dela, mas enfim. Então, os seres vivos eles podem ser classificados em 3 domínios, isso a gente viu ontem: arcaia, bactéria e eucária. E aí a gente falou assim por cima de cada um deles. Então a gente tem aqui, ó, no grupo. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem aqui o grupo aqui das bactérias eucárias e os arcaias. Gente, arcaia e bactéria, basicamente, os dois são bactérias. Então, eles vão diferenciar ali um pouquinho, mas os dois são bactérias. E, por último, ali a gente tem a eucária. A eucária são seres aí, a gente viu ontem, são seres aí que eles são eucariontes. Então, ou seja, eles têm célula com o DNA incluso, eles têm ali organelas. Então, basicamente, gente, nos grupos aqui dos seres arcaia e bactéria, a gente vai ter bactérias. E no grupo aqui das eucárias, a gente vai ter nós, seres humanos, a gente vai ter os animais, a gente vai ter as plantas, que está no grupo aí dos eucários. Mas beleza, Jéssica, o que a gente vai ver hoje, então? A gente vai ver aqui mais a fundo aqui o grupo bactério, domínio aqui
arcaia. Então, a gente vai ver os dois grupos, os dois domínios aqui um pouco mais a fundo. Domínio arcaia e domínio bactéria. Então, vamos lá, então, gente. Como foi citado anteriormente, né, os seres procarionte. O que é um ser procarionte? É um ser que o DNA não fica no núcleo, o DNA fica solto. Então, eles estão agrupados aí, os seres procariontes, em dois domínios. Que domínios são esses? São os domínios ali, arcaia e o domínio bactéria. Então, são os dois domínios aí. Beleza, então. Vamos estudar, então, um pouco melhor o domínio bactéria. Gente, as bactérias são uma das formas mais abundantes em toda a história de vida do planeta. Lembra que eu falei ontem que é um dos seres vivos, foi um dos primeiros seres vivos aí, da origem do mundo são as bactérias. Então, tem aí a ideia de que os primeiros seres vivos, eles foram bactérias, porque são seres aí procariontes, são seres mais simples. Então, gente, as bactérias são a forma de vida mais abundante no planeta. Tem muita bactéria no planeta. E aí a gente tem algumas espécies aí que são chamadas de bactérias patogênicas, e elas são comumente conhecidas por causar doenças. Então, por exemplo, lá ontem eu falei com vocês sobre as infecções que tem hospitalares, são infecções que vêm de bactérias patogênicas. O que são bactérias patogênicas, então? Bactérias ligadas ali a doenças, elas são capazes ali de originar doenças. Então, bactérias patogênicas originam doenças. Então, a gente tem aqui, o que a gente mais conhece são essas bactérias patogênicas. Só que não existe só a bactéria patogênica. Então, a maioria das bactérias, elas não são patogênicas e desempenham aí funções extremamente importantes, tanto para a vida, tanto aí para a ecologia do nosso planeta. Então, a gente tem ali, por exemplo, as bactérias decompositoras. O que são as bactérias decompositoras, gente? Elas são responsáveis pela decomposição e pela reciclagem de matéria orgânica. Como assim, Jéssica? Gente, imagina só se todo mundo que tivesse morrido, desde que existe gente no planeta Terra, tivesse inteiro ainda. Se a gente for olhar, as pessoas quando elas morrem, a primeira coisa que acontece com o tempo aí, pouco tempo, ela já é decomposta. Imagina só se não tivesse bactéria para decompor todas as pessoas que já tivessem morrido no mundo. Quantos corpos não estaria por aí, gente, até hoje? Isso é uma coisa boa? Não. Sabe por que não é? Gente, primeiro que não teria espaço. Pensa todos os animais que já morreram, não tivessem entrado em decomposição. E estaria aí restante de animal morto aí para todo lado. Então, existe o primeiro tipo de bactéria que boa, que não é patogênica, são as decompositoras. São bactérias boas. Primeiro, elas desocupam ali. E segunda coisa, gente, quando uma bactéria ali, quando um corpo entra em decomposição, aquilo volta para a natureza, volta para o ciclo da vida. Então, gente, as bactérias decompositoras, elas são extremamente importantes para manter o ciclo da natureza de pé. E outra, se nós não tivéssemos bactérias aí decompositoras, o mundo estaria cheio de corpo, cheio de animal morto, cheio dessas coisas, porque não teria espaço. Pensa só, uma pessoa morre hoje, daqui 50 milhões de anos está o corpo dela lá inteirinho. Pensa. Aonde é que a gente ia guardar esse tanto de corpo, esse tanto de bicho morto? Então, as bactérias decompositoras aí são extremamente importantes. A gente também tem as bactérias fixadoras. E essas bactérias aqui, gente, eu não sei se vocês já estudaram, existe um negócio chamado ciclo do nitrogênio. No nosso corpo, gente, a gente precisa de nitrogênio. E o nitrogênio, ele é obtido a partir de um negócio chamado ciclo do nitrogênio. E aí, nesse ciclo, esse ciclo só é possível porque tem bactérias envolvidas. E são essas bactérias que ajudam ali a produzir o nitrogênio para que nós tenhamos nitrogênio através, por exemplo, da alimentação. Então, você tem lá as bactérias que também são boas, que são as bactérias fixadoras. E elas atuam principalmente no ciclo do nitrogênio. Elas ajudam ali a atuar nesse sentido.
Deixa eu ver mais. Então, principalmente, a gente tem aí. Fora, gente, as bactérias que vivem no nosso corpo. A gente tem bactéria no estômago, a gente tem bactéria aqui no intestino, e são bactérias extremamente importantes. Essas bactérias, gente, sem essas bactérias, o nosso corpo não conseguiria absorver os alimentos, a energia, os nutrientes dos alimentos. Então, olha, eu te dei 3 tipos aqui de bactérias que são boas: decompositoras, fixadoras e as simbiontes. O que são as simbiontes? Justamente as que vivem no nosso corpo, que servem aí, dependendo do lugar que elas estejam, elas servem para diversas coisas aí. Então, gente, não existe só bactéria ruim. A maioria das pessoas acham que as bactérias são coisas ruins e não são. Existem as patogênicas que são ruins, que causam doenças. E aí, geralmente, elas vão causar infecção. Mas a maioria das bactérias, elas são boas. E aí eu te dei aqui 3 exemplos de bactérias que são boas. Dando sequência aqui, deixa eu só mostrar aqui. Gente, uma bactéria, ela é desse jeito aqui, ó. Ela é um ser, então, unicelular. Ela é uma célula, uma única célula. Nós, no nosso corpo, a gente tem bilhões, trilhões de células no nosso corpo. Ela não, ela é uma célula. Então, tá aqui, isso aqui é uma bactéria. Então, a gente tem lá, ó, esse negócio roxo lá no meio, gente. Esse roxinho lá no meio é o material genético. E ele não fica dentro de um núcleo, ele está solto aqui dentro da célula. Então, tá aqui, isso aqui é a imagem de uma bactéria. Então, basicamente, ela tem aqui o material genético que fica solto e os ribossomos. Ribossomo, gente, para quem não sabe, ele funciona para produzir proteína. Mas, basicamente, gente, é isso aqui que se tem. Isso aqui é uma bactéria. Se a gente for olhar a bactéria em uma célula, por exemplo, do nosso corpo, gente, é diferente demais da conta. É muito diferente. Então, isso aqui é a estrutura de uma bactéria. Basicamente, elas têm, então, material genético solto e alguns ribossomos. E elas têm aqui esses cílios, que é tipo esse rabinho aqui. Serve para quê? Para elas se movimentarem. E tem também aqui os flagelos. Os flagelos é como se fossem esses arrepiadinhos aqui em volta dela aqui, que também serve para movimentação. Então, basicamente, isso aqui é uma célula. É uma célula de uma bactéria. Deixa eu passar aqui. Então, gente, as bactérias, elas podem ser autótrofas. O que é um ser autótrofo, gente? Que produz seu próprio alimento. Gente, nós somos seres autótrofos? Não. Nós não produzimos o nosso próprio alimento, nós dependemos de outros seres. Então, por exemplo, para a gente se alimentar, a gente precisa de arroz, a gente precisa de feijão, a gente precisa de carne. Então, a gente não produz o seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas fazem fotossíntese e por si só produzem seu próprio alimento. Nós não. E quando eu digo produzir seu próprio alimento, gente, eu não estou falando de cozinhar, não. A gente cozinha o nosso alimento. Quando eu digo produzir o próprio alimento, é que tem a capacidade por si só produzir o próprio alimento. Nós não temos essa capacidade. As plantas têm e algumas bactérias têm também. Então, as bactérias, elas podem ser autótrofas, ou seja, elas podem produzir seu próprio alimento. A gente tem ali, ó, por exemplo, as bactérias que são quimiosintetizantes, ou seja, elas produzem substâncias orgânicas, elas produzem ali o alimento dela através de um processo chamado de quimiossíntese, que é parecido ali com a fotossíntese. Deixa eu ver aqui. A gente tem também as bactérias fotossintetizantes. Elas realizam fotossíntese e produzem aí o próprio alimento. Nesse caso aqui, gente, pode dar exemplo das cianobactérias. São bactérias aí que são fotossintetizantes, ou seja, elas fazem fotossíntese. E aí, dentro das cianobactérias aqui, gente, a gente tem principalmente aqui os plânctons, que são um tipo aí de bactéria, um tipo de cianobactéria que é fotossintetizante. Então, existem bactérias que produzem seu próprio alimento. Elas podem ser quimiosintetizantes,
ou elas podem ser fotossintetizantes. Quimiosintetizante é quando elas produzem seu próprio alimento através de reações químicas. E fotossintetizantes é quando elas produzem o próprio alimento através de fotossíntese. Então, a gente pode achar essas duas coisas aqui. Esses dois tipos de bactéria, que produzem seu próprio alimento através de quimiossíntese e através de fotossíntese. Mas também, gente, existem as bactérias heterótrofas. O que são as bactérias heterótrofas, gente? São as bactérias que não produzem o seu próprio alimento. Dependem de outros seres para produzir seu próprio alimento. Então, vamos entender. Existem bactérias autótrofas e heterótrofas. E dentro das autótrofas, que são as que produzem seu próprio alimento, então a autótrofa produz seu próprio alimento. Heterótrofa não produz seu próprio alimento. Dentro das autótrofas, a gente pode ter as quimiosintetizantes e as fotossintetizantes. Então, basicamente isso aí. As bactérias, elas podem se alimentar de duas formas. De modo autótrofo, produz seu próprio alimento. E de modo heterótrofo, depende de outros seres para se alimentar ali. E quanto à reprodução das bactérias? Gente, as bactérias, geralmente, elas são assexuadas. Nós, seres humanos, nós somos sexuados. O que é o ser sexuado? Nós, por exemplo, para se reproduzir, o que a gente precisa? A gente precisa de um sujeito do sexo masculino e de um sexo feminino. Para gerar ali, junta espermatozoide e óvulo e gera um novo ser. Agora, a bactéria não. A bactéria é assexuada, ela não precisa de um indivíduo, de um outro indivíduo. Sabe como é que funciona aí a reprodução da bactéria? Vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Então, inicialmente aqui, ó, nessa imagem aqui à esquerda, a gente tem uma bactéria. O material genético dela vai se duplicar e ela vai se dividir no meio e virar duas. Simples assim. Jéssica, ela se divide no meio e vira duas? Sim. O tipo de reprodução dela é assexuada, ela se divide no meio e vira duas. Nós temos essa capacidade? Não, né, gente? A gente precisa ali de um homem e de uma mulher para gerar um ser. As bactérias não, é tudo lindo. O bom é que a bactéria não gasta tempo, não gasta energia, não precisa ficar comprando presente. No caso dos homens aí, precisa ficar presenteando, precisa ficar cheiroso, precisa ter pelo menos uma bicicleta para carregar a mulher. A bactéria não, a bactéria ela se divide ao meio e pronto, reproduziu. E aí, gente, isso justifica, por exemplo, o fato. Você já viu, por exemplo, quando uma pessoa está com uma infecção em um determinado órgão, dali a pouco o corpo da pessoa está todo infectado. Por quê? Porque bactérias se reproduzem em uma velocidade muito rápida. Ela se divide ao meio, vira duas, depois vira 4, depois vira 8, depois vira 16. É muito rápido. Então, basicamente, as bactérias elas são assexuadas. Elas não dependem ali de um outro ser. Elas se dividem ao meio e pronto. Basicamente isso. Seria lindo, né? Pensa só a gente se reproduzindo assim. Não precisaria de nada, não precisaria gastar tempo, não precisaria nem botar crédito no celular para falar com a namorada, não precisaria nada. Basicamente, se dividir no meio e virar um novo ser. E a última coisa que eu quero falar um pouco mais com vocês é sobre o domínio arcaia. Gente, então as arqueias aqui são organismos unicelulares, igual as bactérias, uma célula só. E eles são procariontes, ou seja, o DNA está solto, o DNA não está dentro do núcleo. E eles também podem ser autótrofos, produzem seu próprio alimento, ou heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento. E aí eles apresentam, sim, semelhanças físicas com as bactérias. Por isso aí que eu falo que os dois são um conjunto de bactérias. Então, a gente tem lá o domínio bactéria e o domínio arcaico, que são muito parecidos. E aí eles se parecem, eles têm lá a parede celular, eles têm lá aqueles flagelos, que são que eu falei para vocês, que são os rabinhos lá para eles se movimentarem. Só que eles, apesar deles serem parecidos aqui, esses organismos, eles são mais próximos dos eucariontes. Então, eles tendem a se parecer ali um pouco com as bactérias e um pouco com os seres eucariontes. E uma característica que diferencia as arqueias das bactérias é a constituição química da parede celular. Deixa eu só voltar aqui, gente, na imagem.
Então, essa imagem aqui, gente, é uma imagem de uma bactéria. Então, a gente tem uma parede celular. Eu não sei se está dando para ver aqui. Essa aqui é uma bactéria, né? E essa parte laranjadinha aqui que eu estou passando o mouse agora é a parede celular. Basicamente, gente, a arqueia e a bactéria, ela tem esse formatinho aqui. Elas se parecem fisicamente. Agora, o que muda de uma para outra? Basicamente, gente, primeira coisa aqui, a constituição da parede celular é diferente. Nas bactérias, a parede celular tem ali algumas proteínas que não estão presentes lá nas arqueias. Então, basicamente, o que muda do domínio arcaia e das bactérias? Basicamente, é a característica, a constituição da parede celular. Mas eles são muito parecidos, gente. Domínio arcaia e domínio bactéria, eles são muito parecidos. Deixa eu ver. E dentro desse domínio aqui da arcaia, eu tenho ali os organismos que a gente chama de extremófilos, que eles conseguem sobreviver aí em condições extremas. Como assim, gente? Condições extremas, gente. Dentro de águas extremamente quentes. Então, lugares assim extremamente difíceis de sobreviver, tem aqui seres do domínio arqueia. Então, imagina só, gente, um ser, uma bactéria, sobreviver aí num ambiente extremamente quente. Existem bactérias aí do domínio arqueia que conseguem sobreviver. Então, gente, basicamente, o que eu quero que vocês entendam dessa aula de hoje? Eu falei de 2 domínios aqui mais a fundo para vocês. Falei do domínio bactéria e falei do domínio arqueia, ou arcaia, arqueias, arcaia. Ok, qual que é a diferença entre eles, gente? Os dois são unicelulares, os dois são procariontes, os dois podem ser autótrofos ou heterótrofos, os dois, eles são muito parecidos até fisicamente. Olhando para um e outro, eles são parecidos. A diferença, gente, vai ser basicamente a parede celular. Vou mostrar aqui de novo para vocês. Essa parte laranjada aqui, mais escura aqui por dentro, perto da parte roxinha, é a parede celular. Então, basicamente, vai mudar aqui entre um e outro a constituição da parede celular. Basicamente isso. E o tipo de reprodução também é o mesmo. Eles se reproduzem aqui de modo assexuado. Divide no meio e vira 2. Basicamente, essa é a ideia aqui. Alguma dúvida, gente? Deu para entender aqui o que eu estou falando? Jéssica, tá difícil, não estou entendendo nada. Deu para entender? Letícia falou que sim. Quem mais aí entendeu ou não entendeu? A galera tá falando que entendeu. Então, gente, basicamente aqui eu falei de 2 domínios, então. Domínio das arqueias e domínio das bactérias, que são muito parecidos aí, a gente pode ver. E aí também a gente vale lembrar que são um dos seres vivos mais aí, podemos dizer, milenares, né? São os seres vivos mais antigos que se tem aí, que se sabe, né? O ser mais antigo aí. Então, basicamente, são as bactérias e as arqueias. Galera, então deixa o nome aí, se não tiver nenhuma dúvida, deixa o nome aqui no bate-papo. Só uma coisa antes da gente encerrar, gente. As atividades, então eu coloquei aí no cronograma de vocês as atividades dessa semana. Só é para entregar semana que vem. Eu estou dando aí esse período. Então, vocês assistem as 2 aulas da semana, respondem as atividades e mandam na próxima aula. Aí, as da semana que vem, vocês mandam lá na outra semana. Então, eu estou dando esse tempo aí para quê? Vocês assistirem a aula e conseguirem responder. Entenderam? Eu vi que teve gente lá que ficou meio perdido, me perguntou. Galera, então, se não tem nenhuma dúvida, já estão liberados. Quem colocou aí o nome já está liberado. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula. Ellen, coloca o nome.